Hello, my friends do sexto ano, good morning, bom dia para vocês. Estamos então iniciando agora o nosso último bimestre deste ano letivo de 2020, não é isso? E aí, olha só, queridos, é o seguinte, vamos então começar a partir de hoje o nosso quarto livro didático, não é? Agora com a disciplina de língua inglesa. Então, para que a gente possa começar, não é, as nossas atividades bem dinâmicos e animados, nós vamos falar sobre leisure activities. Bom, o que são leisure activities? Atividades, não é, de lazer. Bom, então a gente já abre o nosso material na unidade de número 7, na página 2 do nosso livro de inglês, certo? Onde nós vamos ter as seguintes informações sobre os leisure activities. Ó, com os celulares de vocês, vocês podem abrir o QR Code, não é? Vocês vão ver aqui, ó, olha só, o nosso material, deixa eu ver se meu ring light permite, vai abrir um pequeno MP3, não é? Um AirPod, e aí vocês vão ter um pequeno áudio com informações sobre leisure activities. Com RA positivo, vocês podem, tá, acessar esse material. Bom, então olha só, queridos, é o seguinte, vamos falar de fun and games, diversão e jogos. Bom, pra gente começar, tem 3 perguntinhas que eu quero que vocês respondam pra mim. Vocês podem mandar áudio no nosso ambiente virtual, ou vocês podem mandar por escrito essas informações quando o nosso ambiente estiver aberto. Quando o nosso grupo estiver aberto, vocês vão poder mandar as atividades de vocês, tá legal? E aí diz o seguinte, kids, quanto tempo livre você tem e o que você faz nesse período, certo? Então, olha só, quanto tempo livre você tem? Provavelmente vocês têm algum tempinho livre durante o dia, não é? Seja de manhã, talvez de manhã não, porque vocês estão estudando, não é? Mas seja à tarde, depois da escola, não é? Nesse período livre, o que vocês costumam fazer, certo? Depois, number 2, a pergunta de número 2 é o seguinte, você tem algum hobby? E aí, vocês podem me perguntar, teacher, o que é um hobby? Não é isso? Bom, hobby são as atividades que a gente procura fazer para ter algum lazer, divertimento ou distração, certo? Durante o nosso tempo livre. Por exemplo, qual que é o meu hobby, né, durante o meu tempo livre? Eu particularmente gosto de assistir séries de TV, tá? Então eu assisto muitas séries. Quando eu tenho algum tempinho livre, eu vou assistir séries, alright? Depois, número 3. A nossa terceira pergunta diz o seguinte, o que as crianças e os adolescentes que você conhece costumam fazer no tempo livre deles? Em inglês, nós chamamos o tempo livre de free time, ok? Free time é o tempo livre. Então, o que vocês e os amigos de vocês geralmente fazem nos tempos livres de vocês, não é? Vocês vão me dar essas respostas, ok? Para que a gente comece, então, a nossa conversation sobre o nosso assunto Fun and Games, alright? Bom, nós temos alguns goals, não é? Que nós vamos trabalhar durante esta unidade. Os goals são os nossos objetivos. O que você faz para se divertir? Neste capítulo, vamos conversar sobre as diferentes atividades de lazer de jovens de diversos lugares. Olha só, então nós vamos ver os meios de diversão, não é? Dos nossos jovens pelo mundo. Bom, aprendendo mais sobre hobbies e passatempos. Então nós temos aí, não é? 2 assuntos que nós vamos trabalhar, os hobbies e os passatempos, que praticamente são a mesma coisa, não é? Você também vai estudar como descrever essas e outras atividades no momento em que elas ocorrem, certo? Então essas são os nossos objetivos, são as ações que nós vamos trabalhar no decorrer do nosso conteúdo. Tudo bem até aí? Very good. Então, ó, para que a gente possa começar, nós vamos fazer a nossa primeira atividade que está na página de número 3 do nosso material didático, onde nós vamos falar sobre leisure activities. Bom, existem várias possibilidades de nós fazermos alguma diversão, não é? Nos divertirmos. Bom, vou mostrar aqui para vocês algumas palavras, olha só.
tá? Espero que vocês consigam ver aí, certo? Eu tenho go camping, e vocês podem tomar nota no material, nos cadernos de vocês sobre isso, que vai ser importante para nós lá no futuro. Go camping, play video games, do ecotourism, go to an amusement park, go to the movies, go to the park, certo? Então, vocês podem tomar notas aí, vocês podem dar um print ou um pause agora, certo? Nessas informações que eu estou mostrando para vocês, embora elas também estejam aí no material didático de vocês, na página de número 3, certo? Vocês podem aí observar e escrever. Bom, go camping, em português, significa ir acampar. Go camping, ir acampar. Play video games, jogar videogames. Do ecotourism, fazer ecoturismo. Teacher, o que é isso? Ecoturismo é quando você vai fazer alguma atividade turística relacionada à natureza. Por exemplo, aqui em Belém nós temos o Parque Nacional do Utinga, não é isso? O Parque do Utinga é um parque de preservação, né, da vida selvagem, tanto da floresta quanto dos pássaros, não é? Então, a vida silvestre é muito bem preservada nesse parque. Os animais todos estão ali, né? E você pode fazer trilhas, pode andar de bicicleta, pode fazer várias coisas, ok? Então, olha só, vocês, quando forem fazer ecotourism, não é? Provavelmente vão ao parque, vão andar pelo rio, vão navegar, não é? De barquinho, ok? Com uma canoa, remos. Isso é fazer ecoturismo, certo? Temos também go to an amusement park, ir a um parque de diversão. Amusement park, parque de diversão, onde a gente tem roda gigante, a gente tem montanha-russa, não é? A gente tem o carrossel, várias coisinhas lá. Bom, depois nós temos go to the movies. Provavelmente alguns de vocês já devem ter ido ao cinema, não é? Go to the movies, ir ao cinema. E depois, go to a park, ir a um parque. Teacher, qual é a diferença, não é? Do parque para o amusement park? É o seguinte, guys. Bom, o amusement park é o parque de diversão, não é? Com todos aqueles brinquedos, aquelas coisas que a gente já conhece. Tipo o parque que fica na frente da igreja em Palmate, não é isso? Então vocês vão perceber que tem uma diferençazinha para o parque, que é apenas o local aberto onde as pessoas vão para jogar, para se divertir, tá bom? Fazer alguma brincadeira, fazer um piquenique, não é? De repente tomar um banho de rio, enfim. Em alguns lugares, alguns parques têm lagos, não é? Rios ou igarapés, enfim. Ó, vocês vão observar o seguinte. Na página de número 3, nós temos duas questões. Questão de número 1, vocês vão relacionar as palavras que eu acabei de falar para vocês, que são essas que estão aqui dentro do quadrinho verde. Go to the movies, do ecotourism, go to an amusement park, go camping, go to the park, play video games, certo? Então vocês vão pegar as palavras do quadrinho verde, colocar embaixo dessas figuras. Cada uma das figuras faz relação com uma expressão aí, com uma frase, certo? E vocês vão relacionar. Na sequência, olha só, relacione cada uma das atividades aqui de cima, né, que nós vimos nas figuras, com as palavras que estão aqui embaixo, com as expressões que melhor se relacionam. Então a gente tem o que? Qual tipo de atividade, não é? Precisa de televisão, de um console, de controles e games. Qual é a atividade? Aí vocês vão escrever aqui para mim, não é? Depois, qual atividade precisa de pipoca, filmes, uma grande tela e uma poltrona confortável? Bem legal. Depois, nós temos qual atividade precisa, ou melhor, envolve caminhada, ter um piquenique, andar com um cachorrinho e correr. Olha só. Qual atividade precisa ou envolve pesca, um saco de dormir, uma lanterna, escalada, ok? Enfim, então vocês vão me dizer qual atividade que quando a gente vai para se divertir a gente faz esse tipo de coisa e precisa de certas coisas também, não é?
Em qual atividade nós temos? Corridas, nós temos montanha-russa, nós temos parque temático e nós temos diversão. E qual atividade a gente vê? A natureza, aí nós vemos o ambiente, a conservação, também tem escalada, certo? Vocês vão pegar as palavras daquele quadrinho verde e vocês vão usar primeiro para preencher as figuras e depois aqui, tá? Na questão de baixo, as mesmas frases do quadrinho verde vão servir para as duas questões, beleza? Aí olha só, do you know pastimes and hobbies? O que são pastimes e o que são hobbies? Tem uma diferença aqui. Pastime é um tipo de atividade que você faz para te ajudar a melhorar, ou melhor, para aproveitar melhor a passagem do seu tempo. Enquanto que o hobby é definido, tá, como uma atividade que você pode fazer fora do seu trabalho, não é? Ou carreira, e que é melhor para relaxar, certo? O hobby tem a tendência de produzir alguma coisa física, enquanto que o outro não. Por exemplo, knitting is a hobby, ok? Que talvez produza um suéter ou um outro artigo. Por exemplo, knitting é tricô, não é? Então você pode fazer tricô e produzir um suéter ou alguma outra coisa, luvas, um gorro de repente, uma camiseta de tricô, um short de repente, não é? Roupinhas de bebê, enfim. Enquanto que, por exemplo, brincadeiras como ioiô são uma atividade interessante, mas que não produz nada, não é? Nada de errado com isso, ok? Então, se você faz uma atividade só por brincadeira, não produz nada, ou se você tem um hobby que te ajuda a produzir alguma coisa, por exemplo, o artesanato, não é? Que seja um hobby, a pintura, não é? Então, essas atividades aí, elas são hobbies porque elas te ajudam também a produzir algo. Para finalizar, olha só, nós vamos trabalhar aqui com alguns joguinhos. É o seguinte, há outras atividades que você pode fazer para se divertir. Resolva o crossword puzzle para checar. Então, olha só, nós temos aqui várias atividades, não é? 9 atividades diferentes. É isso. Então, a cross, não é? Nós temos aí as dicas das atividades e temos o down. Então, a gente vai observar e eu vou colocar aqui as palavras para vocês, certo? Eu peço apenas que vocês atentem para esse quadrinho, aí vocês podem dar um pause, não é? Quando eu mostrar as informações para vocês. E aí, nós vamos completar o puzzle, certo? Com as atividades que eu vou mostrar para vocês. Read. Tá, é importante vocês lembrarem que a gente vai ter sempre que ler as definiçõezinhas aí do lado. Nós temos algumas pistas, não é? Que vão ajudar bastante no nosso processo. Olha só, já temos então aqui 6 das 9 palavras. Primeiramente, anotem aí nos cadernos de vocês: watch, karate, read, origami, ride a bike e depois swimming. Essas são as primeiras atividades. Deem um pause aqui para que vocês possam copiar. Very good, muito bem. E aí agora vamos ver as outras 3 que estão faltando. Então nós temos chess, canoeing e camping, ok? Essas 3 palavrinhas que estão faltando aqui. Alright? Então olha só, vocês têm essas informações. Chess aqui é com a letra C, né? Não apareceu muito bem aqui no nosso vídeo. Chess, canoeing e camping. Dei um pause para que vocês possam copiar. Muito bem, ok? E aí olha só, usando essas 9 palavras que eu dei para vocês, já para facilitar o trabalho de vocês, não é? Vocês vão realizar para mim essas atividades, ok? Bom, nós vamos observar aqui algumas informaçõezinhas no Organize Your Ideas, tá? E aí vocês têm que completar para mim essa tabela
com a melhor atividade para cada situação. Você pode escolher atividades que foram previstas aqui, ó, tá? Então, por exemplo, nós vamos ter xadrez, vamos ter canoagem, vamos ter karaokê. Você sabe o que é karaokê? Cantar? Muito bem, então vocês vão fazer karaokê também, leitura, não é? Origami, enfim. E aí vocês vão separar essas atividades daqui para mim, tá? Em 3 partes. A primeira é o seguinte, ok? Bom, quais dessas atividades aqui dá para ser feita em casa? At home, não é? Qual dessas atividades dá para ser feita around the city, ok? Então, ir ao parque, ao cinema, fazer karaokê ao redor da cidade ou pela cidade. E qual dessas atividades dá para ser feita outdoors, tá? Então, que dá para ser feito fora de casa ou na natureza, não é isso? E aí vocês vão completar para mim essa atividade, certo? Então, essas são as nossas ações de hoje, desta nossa primeira aula. Eu espero que vocês estejam todos bem, que vocês estejam em segurança, certo? Nós estamos finalizando, então, estamos entrando na reta final do nosso ano letivo, esse ano que foi bem diferente, não é para todos nós, ok? Então, estejam todos bem e a gente se vê na nossa próxima aula, my friends. Bye bye, enjoy your time, see you.